Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Final de semana aí, iniciando com a corda toda, né? Graças a Deus. Mais um dia, né, que o Senhor tem nos permitido. Vamos orar? Jesus, muito obrigada por esse momento, por mais esse tempo aqui com a palavra, Senhor. Nós somos gratos, nós te agradecemos muito, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, nós nos alegramos com a Tua palavra, nós nos regozijamos com aquilo que o Teu Espírito tem nos ensinado. Nós, Senhor, queremos muito aprender de Ti cada dia mais, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos dedicado esse tempo a estar nesse relacionamento com o Senhor. É por isso que nós temos dedicado a nossa vida a aprender com o Espírito Santo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Então, ministra o nosso coração, o nosso espírito nessa manhã, nesse dia, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Eu sou muito grata, Deus, por aquilo que o Senhor já tem feito até aqui. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, gente? Sábado, então, né? 1º de julho, primeiro dia do mês, semana 27, dia 6, sábado. Nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 19, 20, 21, 22 e 23. Provavelmente é um texto relacionado ao que nós lemos ontem, né? Dentro lá de 1 Reis 22 e de 2 Crônicas 18. Então a gente provavelmente está dentro desse mesmo contexto, por isso que o texto vai seguir aqui. Então, 2 Crônicas, capítulo 19, começa aqui. Quando Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei e lhe perguntou: devia você ajudar os maus e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa do que você fez, a ira do Senhor está sobre você. Mas há algumas coisas boas em você, porque você mandou retirar as imagens vergonhosas de Aserá que havia no país e procurou ser fiel a Deus de todo o coração. Depois disso, Josafá morou em segurança em Jerusalém. Mais tarde, ele saiu outra vez pela nação, viajando desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, para animar todos a adorarem o Deus dos seus antepassados. Nomeou juízes que colocou em todas as cidades fortificadas de Judá, dando a seguinte ordem: tomem cuidado, pois foi o próprio Deus que nomeou vocês, e ele ficará ao lado de vocês e os ajudará a fazer justiça em cada caso que for apresentado. Agora, que o temor do Senhor esteja com vocês, para que não torçam a justiça a favor de ninguém, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem que façam acepção de pessoas nos julgamentos, nem que recebam presentes para julgar a favor de qualquer pessoa. Josafá estabeleceu tribunais em Jerusalém e colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem questões da lei do Senhor e as causas dos habitantes da cidade. Estas foram as instruções dadas a eles. Vocês devem agir sempre com fidelidade e com coração honesto, no temor do Senhor. Toda vez que os seus irmãos israelitas das outras cidades mandarem um caso para vocês resolverem, seja um caso de crime ou de desobediência às leis e aos mandamentos, decretos ou ordenanças, esclareçam o assunto para eles, para que não cometam pecado contra o Senhor, para que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se vocês fizerem isto, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, ajudará vocês a tomarem as decisões finais nos casos de desobediência em assuntos sagrados. E Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ajudará vocês nas decisões finais nos casos de desobediência às ordens do rei. Eles contam com o auxílio dos levitas. Sejam corajosos no cumprimento dos seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Capítulo 19 começa falando sobre um pequeno confronto, né? Que um profeta chamado Jeú vem falar com Josafá a respeito dessa pequena ajudinha que ele deu lá pro rei Acabe, né? Naquele momento da batalha contra os sírios. Provavelmente Josafá nem deveria estar lá junto com Acabe no seu reino, nas portas de Samaria, mas ele estava lá. Então Jeú está dizendo: quem que falou para você que é para você se juntar
a esses homens que desobedecem a Deus, que desonram o Senhor. Você poderia ter atraído maldição sobre você, mas Deus não vai, trazer a sua ira sobre você, Josafá, porque você teme o Senhor, porque você tem derrubado os altares de Aserá, porque você tem realmente temido o Senhor. E por isso Deus então vai te resguardar. Então Josafá fica em segurança durante esse período do seu reino, e ele nomeia juízes, pessoas para ajudar nas causas de Israel, para que as pessoas vivam bem, para que elas tenham as suas causas resolvidas, para que elas tenham paz entre elas, Então ele nomeia juízes e pessoas capazes para julgar as causas de Israel, de Judá ali, na verdade, do reino do sul. Josafá faz isso. E o Senhor, ele avisa, que o Senhor odeia acepção de pessoas, julgamento com propina, para que tenha ajuda. Então é isso que Josafá está fazendo. Julguem com retidão, porque senão a ira do Senhor virá sobre todos nós. Capítulo 20, gente. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. E Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Israel. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio do novo templo do Senhor, e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra. Força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, seu povo, e não foi o Senhor quem deu esta terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante desse templo onde o Senhor mora e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra, que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Todo o povo de todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Depois, os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré,
levantaram-se para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: Louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom, para destruí-los. E quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram a um local alto de onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum só dos soldados inimigos. Então o rei Josafá e seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam e voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Então voltaram para Jerusalém, com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos, de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e se dirigiram ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles. E o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações vizinhas. Ele se tornou rei de Judá quando tinha 35 anos de idade e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile, e foi um bom rei, como seu pai Asa, e procurou seguir o Senhor, exceto pelo fato de não ter destruído os altares idólatras colocados nos montes, e o povo ainda não havia decidido seguir de coração o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reino de Josafá, do início ao fim, estão escritos na história de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos no livro das histórias dos reis de Israel. Mas, no fim da sua vida, Josafá, rei de Judá, fez sociedade com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito mau. Eles fabricaram navios mercantes em Ezion-Geber para ir a Tarsis. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá e lhe disse: Já que você fez esse tratado com o rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim os navios se quebraram e naufragaram e nunca chegaram a Tarsis. Então, o capítulo 20 é um texto extremamente profundo em vários aspectos. Se nós tivéssemos que fazer aqui uma análise desse texto, com certeza nós passaríamos pelo menos aqui 1 hora e meia falando desse texto, porque tem muita coisa embutida, né, que Deus está mostrando para nós através desse exército de 3 reinos que se levanta contra Josafá nesse momento. A oração que Josafá faz ao Senhor, ela é extremamente poderosa, porque ela lembra o Senhor das suas promessas. Ela fala quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então Josafá ora de maneira muito precisa. Ele fala exatamente o que precisava falar naquele momento. E estando jejuando com toda a nação de Israel nesse momento, buscando a resposta, a direção do Senhor, porque jejum é para isso, gente. Jejum é para ouvir Deus. Se você quer ouvir Deus, direcionar a sua vida segundo a palavra, jejue. Agora, se você quer jejuar para ter
presentes de Deus, para receber bênçãos de Deus, esqueça, você só está fazendo mais uma dieta. E Deus não tem prazer nesse tipo de jejum. Não é esse o jejum que a palavra de Deus nos ensina, ok? Jejuar é se abster de comida, deixar de comer para ouvir Deus. E é isso que Josafá faz. Ele convoca um jejum em todo Judá, perdão, no Reino do Sul, e eles jejuam até que o Senhor fale, até que o Senhor dê direção para eles nesse momento de tamanha opressão maligna sobre a vida deles, sobre todo o Judá. E então o Senhor traz uma palavra profética através de um profeta, de um levita, né, da tribo de Levi, da família de Asaf. E o nome dele é... Vamos pegar aqui o nome dele. O Espírito do Senhor veio na Assembleia sobre Jaaziel. Esse rapaz, ele é tomado nesse momento pelo Espírito de Deus e o Senhor fala, e o Senhor profetiza, e o Senhor então traz direção para Josafá e todo o Judá, dizendo que eles podem ir. Por quê? Porque a luta não é deles. Gente, lembra que toda vez que aparece alguma batalha, eu lembro vocês aqui de um detalhe. Sempre que as guerras forem por causa de Deus, a afronta for por causa do Senhor, a afronta for de inimigos que são contrários ao Deus que nós servimos, então essa luta não é nossa, a luta é de Deus. Os inimigos são de Deus e não de Israel. O que eles querem é a afronta, eles querem mostrar para Deus de Israel que o Deus deles é maior, que eles são maiores do que o Deus de Israel. Sempre é essa afronta que Israel teve desde os primeiros momentos de guerra. E é nessas horas então que o Senhor realmente intervém, porque ele diz: vocês não vão precisar guerrear, porque a guerra é contra mim. Esses inimigos, eles estão afrontando a mim. Então sou eu com o meu exército, o Senhor dizendo, né? É ele e os anjos que fazem parte do exército de Deus é que vão guerrear. É a intervenção do Senhor. Deus acaba com seus inimigos com a sua mão poderosa. Israel não levantou uma só espada nessa guerra contra os 3 reinos de Amon, Moabe e Edom. Deus não fez nada. Eles se mataram mutuamente, porque o Senhor interviu aqui. E Israel ainda saiu com muitos despojos, com muitas riquezas dessa batalha. Então Deus ainda dá muitas riquezas para Israel dos seus inimigos. Gente, é tão tremendo esse texto. Realmente tem muita coisa aqui dentro que a gente poderia estudar. Bora para o capítulo 21. Quando Josafá morreu, foi enterrado com seus antepassados no cemitério dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão se tornou o novo rei de Judá. Seus irmãos, os outros filhos de Josafá, foram os seguintes: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes valiosos em prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Porém, o reino ele deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. Mas quando Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, matou à espada todos os seus irmãos e alguns outros líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Porém, foi tão mau quanto os reis de Israel, como a família de Acabe, e durante toda a sua vida ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis acabar com os reis da família de Davi, pois ele havia feito uma aliança com Davi, de sempre haver um dos seus descendentes no trono. Nesse tempo, o povo de Edom se revoltou contra Judá, declarando sua independência e escolhendo um rei. Jeorão, com todo o seu exército e todos os seus carros, foi atacar o rei de Edom. Os edomitas cercaram Jeorão e os condutores dos seus carros, mas Jeorão os atacou durante a noite e escapou. Até hoje, Edom continua independente do poder de Judá. A cidade de Libna também se revoltou e se tornou independente porque Jeorão havia deixado o Senhor, o Deus de seus pais.
Além disso, Jeorão colocou altares idólatras nas montanhas de Judá e guiou o povo de Jerusalém na adoração de imagens, e Judá tornou-se infiel a Deus. O profeta Elias enviou então uma carta ao rei que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos do rei Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a adorar imagens, do mesmo modo que nos tempos do rei Acabe. E você chegou a matar os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai castigar sua nação com uma grande praga. Ela cairá sobre você, seus filhos, suas esposas e tudo quanto você tem. Você será atacado de uma doença intestinal muito grave, que irá piorar cada vez mais, a ponto dos seus intestinos saírem do seu corpo. Depois o Senhor atiçou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes para se tornarem hostis a Jeorão. Eles marcharam contra Judá, atravessaram a fronteira e levaram embora tudo que tinha valor no palácio do rei, inclusive seus filhos e suas esposas. Somente escapou Acasias, o filho mais novo. Foi depois de tudo isso que o Senhor feriu o rei com uma doença incurável nos intestinos. Os dias foram passando e ao fim de 2 anos, seus intestinos saíram do seu corpo e ele morreu em terrível sofrimento. No funeral do rei, o povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito por seus antepassados. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele morreu e ninguém lamentou sua morte. Ele foi enterrado na cidade de Davi, mas não no cemitério real. Capítulo 21 fala de um dos filhos de Josafá, chamado Jeorão, que então toma o poder no lugar do seu pai, que já havia no final da sua vida se desviado do Senhor. E Jeorão então segue o caminho de Josafá, longe do Senhor, seguindo a idolatria do reino do norte, do reino de Acabe, que agora está no poder de outro filho de Acabe já. E eles estão terminantemente desobedecendo a Deus com tamanha idolatria, desobediência e tudo mais. E o Senhor então envia uma carta através do profeta Elias, falando tudo o que aconteceria com Jeorão. Então, o Senhor levanta inimigos para atacar Judá e Jerusalém, levou toda a riqueza do palácio, levou filhos, esposas como escravos para outras nações e colocou uma praga sobre uma doença terrível que levou à morte de Jeorão. O Senhor, gente, o Senhor cumpre aquilo que ele diz, e ou você obedece e recebe bênçãos sobre a sua vida, ou você desobedece a palavra de Deus e a maldição te alcança por causa da desobediência. Gente, Deus precisa ser fiel com a sua palavra, porque se ele não for fiel, então ele não é Deus. E quando o Senhor falou isso lá no livro ainda de Deuteronômio, através de Moisés, declarando bênçãos e maldições sobre Israel, ele deixou todas as cláusulas desse contrato de casamento. Se a sua noiva, se Israel fosse fiel ao Senhor, Deus guardaria, traria bênçãos. Leiam lá novamente. Voltem lá em Deuteronômio 27, 28, dê uma lida se você já esqueceu. E aí você vai ver o que está acontecendo com esses reis que foram obedientes e receberam a bênção do Senhor, e com aqueles que foram desobedientes, se tornaram prostitutos, prostitutas, desobedecendo ao Senhor e adorando outros deuses. Então a maldição os alcança. Capítulo 22. Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como novo rei, pois as tropas de árabes que vieram para roubar mataram os outros filhos de Jeorão. Acasias estava com 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos maus caminhos de Acabe, porque a sua mãe o aconselhava a fazer o que era errado.
Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Acabe, pois a família de Acabe passou a dar conselhos a ele depois da morte do seu pai, e arruinaram a vida dele. Seguindo o mau conselho deles, Acasias fez um contrato com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Jorão estava em guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Acasias levou seu exército para lá, a fim de juntar-se na batalha. Jorão, rei de Israel, foi ferido e voltou para Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel fazer uma visita a Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Essa visita resultou em um engano fatal, pois Deus havia resolvido castigar Acasias por causa do trato que ele havia feito com Jorão. Foi durante essa visita que Acasias saiu com Jorão para desafiar Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a família de Acabe. Então Jeú estava perseguindo e executando juízo sobre a família de Acabe, e ele se encontrou com os sobrinhos do rei Acasias, príncipes de Judá, que serviam no palácio, e os matou. Quando ele e seus soldados estavam procurando Acasias, descobriram o rei escondido na cidade de Samaria. Ele foi trazido à presença de Jeú, e Jeú o matou. Mesmo assim, Acasias teve um enterro real, porque era neto do rei Josafá, o homem que serviu ao Senhor de todo o coração. Nenhum de seus filhos viveu para tornar-se rei em seu lugar. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, deu ordens para matar toda a família real de Judá. Mas Jeozabeate, irmã do rei Acasias, pegou Joás, um dos filhos de Acasias, e o escondeu numa sala no interior do templo. Ela era filha do rei Jeorão e esposa do sacerdote Joiada, de modo que ele não foi morto. Joás ficou escondido no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalia governava o país. O capítulo 22 fala dessa maneira, né, desse rei Jeorão ser também outro rei que governou de forma muito ruim o reino de Judá. A sua mãe chamava Atalia. Essa mulher também dava maus conselhos ao seu filho, não seguia o Senhor, mas seguia também os conselhos da família de Acabe, né? Ali do reino do norte. Provavelmente eles tinham alianças ou tinham a mesma forma de pensar, e então a desobediência toma conta tanto do reino do norte quanto do reino do sul, e mais uma vez vão sofrer as consequências pelos seus pecados. E durante o tempo do reinado, o Senhor então permite que eles avancem contra Jeú, né? E Jeú então mata toda a família de Jeorão e Acasias e tudo mais, né? Os reis que estão escritos aqui. E Atalia, a mãe dele, então reina sobre Judá nesse período, né? Essa rainha foi muito ruim no tempo como mãe do rei e piorou reinando. Então ela dá um jeito de matar toda a família real, desejando ser a rainha mor, né? Ser a rainha por um longo tempo em Jerusalém, em Judá, no reino de Judá. Mas uma das filhas, né, de Acasias esconde o irmão mais novo chamado Joás, não é isso? Ele fica escondido no templo durante 6 anos. Esse menino fica ali escondido dessa rainha, para que ela não descubra que ele não foi morto e também mate. E no momento certo, então, ela vai apresentar Joás. É isso que a gente vai ver. Capítulo 23, gente. No 7º ano do reinado da rainha Atalia, o sacerdote Joiada criou coragem e fez um acordo com alguns dos oficiais do exército de Sem, que eram de sua confiança. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Mazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Esses homens viajaram por todo Judá secretamente para falar com os levitas e os chefes de famílias israelitas. Ao chegarem a Jerusalém, toda a congregação fez um acordo com o jovem rei, que ainda estava escondido no templo de Deus. Joiada disse a eles:
chegou a vez de o filho do rei governar, conforme a promessa do Senhor a respeito dos filhos do rei Davi. Nós vamos agir da seguinte maneira: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, ficará na entrada como guardas. Outra terça parte irá para o palácio real, e a outra terça parte ficará na porta inferior. E todo o povo deve permanecer nos pátios externos do templo do Senhor, conforme manda a lei de Deus, pois somente os sacerdotes e levitas que estão de serviço é que podem entrar no templo, porque eles foram consagrados. Vocês, levitas, formem uma guarda pessoal para o rei, com armas nas mãos, e matem qualquer pessoa que não tenha autorização para entrar no templo. Permaneçam sempre ao lado do rei. Os levitas e os homens de Judá fizeram tudo de acordo com as ordens do sacerdote Joiada. Cada um dos 3 chefes levou um grupo dos sacerdotes que chegavam para prestar serviço no sábado e aqueles que haviam terminado o trabalho da semana, pois o sumo sacerdote Joiada não havia dispensado nenhum grupo. Então Joiada entregou lanças e escudos grandes e pequenos a todos os oficiais de batalhões de 100. Essas armas haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardados no templo de Deus. Esses oficiais armados formavam uma linha desde um lado até o outro em frente do templo e ao redor do altar, no pátio exterior. Depois Joiada e seus filhos trouxeram para fora o filho do rei, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia da lei de Deus. E o proclamaram rei, derramando óleo sobre a sua cabeça. Então soltaram um grande grito: Viva o rei! Quando a rainha Thalia ouviu todo aquele barulho e movimento do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, correu para o templo do Senhor a fim de ver o que estava acontecendo. Lá ela viu o rei ao lado da coluna à entrada, com os oficiais e os tocadores de trombeta ao redor dele. E gente de toda a terra se alegrava ao som de trombetas. Os cantores cantavam acompanhados pelos músicos que dirigiam o povo num grande cântico de louvor. Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada disse aos oficiais de 100: Tirem a rainha daqui e matem-na, mas não a matem aqui no templo. Matem também qualquer pessoa que tentar ajudá-la, pois o sacerdote havia dito: Não a matem no templo do Senhor. Então a multidão abriu caminho e tiraram a rainha para fora e a mataram no estábulo do palácio. Depois Joiada fez um acordo de que ele e o povo e o rei seriam todos do Senhor. Então todo o povo correu para o templo de Baal e o derrubou. Destruíram os altares e as imagens, e diante do altar mataram os sacerdotes de Baal, Matã. Então Joiada indicou os sacerdotes levitas para os serviços do templo e para oferecer ao Senhor as ofertas queimadas, conforme está escrito na lei de Moisés. Também deu as mesmas responsabilidades às famílias dos levitas que o rei Davi tinha dado. Eles cantavam com alegria enquanto trabalhavam. Também colocou guardas nas portas do templo do Senhor, para não deixar ninguém entrar que não estivesse consagrado. Então os oficiais dos batalhões de 100, os nobres, os governadores e todo o povo acompanharam o rei desde o templo do Senhor, passando pela porta superior até o palácio, e o rei assentou-se no seu trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila e em paz, porque a rainha Thalia tinha sido morta à espada. Então aqui entra, esse processo de juízo sobre essa rainha má, sobre esse tempo de mau governo no reino de Jerusalém e Judá, no reino do sul. E então Joás, que é esse filho mais novo, que ficou escondido durante 6 anos, começa a governar a partir desse momento. Eles fazem todo um tratamento, com os levitas, com os chefes das famílias, para que tudo isso corresse muito bem. E aqui o desfecho é realmente de vitória, O rei é colocado no seu trono no momento oportuno, depois dos 6 anos escondido dentro do templo do Senhor, sem que a Thalia soubesse que esse menino tinha ficado vivo. Então é Joás que passa a reinar em Jerusalém e no reino de Judá, no reino do sul, a partir desse momento. Amém, queridos? Eu queria que vocês aproveitassem aí esse sábado,
final de semana. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tá um tempinho meio friozinho, meio chuvoso. Aproveitem esse tempo, passem um tempo a mais aqui com a palavra, né? Fiquem aí um tempinho a mais, leiam 1, 2 vezes o texto, não tem problema, grifem algumas coisas, anotem o que o Espírito Santo for falando ao coração de vocês, deixa o Senhor ensinar a palavra para vocês. É tão bom nós termos esse discernimento que vem do próprio Senhor. Como é bom o Espírito Santo nos ensinar a palavra. Eu tenho prazer de deixar o Senhor ministrar meu coração quando a gente está lendo, porque eu vou vendo coisas maravilhosas e eu sei que o Senhor tem prazer em ensinar cada um de nós naquilo que Ele precisa ensinar naquele dia, naquele momento. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótimo final de semana para nós. E amanhã, se Deus quiser, domingo, a gente está aqui para continuar a nossa leitura. Amanhã a gente vai ler o profeta Obadias e 2 salmos. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.